Dexter Morgan. Analista de padrões de sangue durante o dia, serial killer à noite. A série conquistou milhões com essa premissa intrigante. Um homem que caça assassinos que escapam da justiça enquanto mantém a fachada de um técnico forense comum. Mas será que alguém conseguiria levar uma vida dupla como a dele sem ser descoberto? Hoje a gente mergulha fundo na ciência, na psicologia e nos paralelos reais por trás da vida dupla de Dexter. Vamos explorar o peso mental de esconder um segredo tão sombrio, os desafios forenses que colocariam qualquer plano à prova e por que a realidade moderna é muito mais cruel do que a ficção da TV sugere. Fica até o final, porque você vai se surpreender com o que torna Dexter tão impossível na vida real, mesmo que pareça tão crível na tela. Vamos direto ao ponto. Dá mesmo para manter duas identidades tão separadas que ninguém nunca desconfie? Esse é o jogo de malabares que Dexter faz todo dia. Se mostra calmo, educado, invisível, enquanto esconde um assassino metódico e calculista por trás dos óculos e da roupa de laboratório. Na série, tudo parece fácil. Ele segue um código de conduta criado por seu pai adotivo, Harry. Só matar quem merece e nunca ser pego. Esse código não é só uma lista de regras, é o que permite a Dexter racionalizar seus impulsos violentos como uma missão de justiça. Mas, na vida real, esse tipo de compartimentalização mental é raríssimo e extremamente desgastante. Agentes secretos, policiais infiltrados, espiões. Esses são os exemplos reais mais próximos do que Dexter faz. E mesmo eles enfrentam consequências sérias. Um ex-agente infiltrado descreveu sua rotina como viver várias realidades ao mesmo tempo. A psicologia tem um nome para isso: dissociação. É um mecanismo que permite separar partes conflitantes da mente, mas tem um preço alto. Ansiedade, depressão e uma sensação crescente de estar desconectado do mundo e de si mesmo. Dexter raramente erra. Quando escorrega, se recupera rápido. Mas isso é roteiro, não realidade. Pessoas reais cometem deslizes, deixam escapar comentários, mudam o comportamento, explodem emocionalmente. E aí pronto, alguém desconfia. Na vida real, esse tipo de estresse constante geralmente termina em colapso ou exposição. E tem outro ponto: a culpa. Dexter é retratado como alguém que não sente remorso, algo compatível com características psicopatas. Estudos mostram que psicopatas têm menor atividade em áreas como a amígdala e o córtex pré-frontal, regiões ligadas ao medo e à empatia. Isso explicaria a frieza dele. Mas mesmo psicopatas, em casos reais, acabam se entregando ou cometendo erros por paranoia, estresse ou simples cansaço. Olha o exemplo de Robert Hansen, espião do FBI. Viveu anos com uma vida dupla, mas no fim quebrou por pressão psicológica e medo. A linha entre manter o controle e perder tudo é muito tênue, e quase ninguém consegue se equilibrar nela por muito tempo. E o isolamento? Esse é um dos preços mais altos. Dexter vive cercado, mas sozinho. Ele precisa vigiar cada palavra, cada gesto. Viver sob esse tipo de vigilância interna constante desgasta qualquer um. Um pequeno erro, um horário perdido, uma reação fora do padrão, e tudo desmorona. Resumindo, viver como Dexter é praticamente impossível. O cérebro humano não foi feito para sustentar duas vidas incompatíveis sem rachaduras, e mesmo que você consiga manter o psicológico sob controle, ainda tem o problema da evidência física, e é aqui que a coisa fica ainda mais interessante. Vamos falar sobre as famosas salas da morte de Dexter. Plástico para todo lado, tudo limpo, milimetricamente planejado. Mas será que dá mesmo para apagar todos os vestígios de um crime? A resposta curta? Não. Começando pelo sangue. Mesmo que você limpe tudo, luminol, um reagente químico usado pela perícia, pode revelar manchas invisíveis a olho nu. O sangue se infiltra em frestas, madeira porosa, tecidos. Pode não estar visível, mas está lá. E não é só isso. Fibras microscópicas da roupa,
um fio de cabelo, uma pegada mal apagada. Tudo isso pode conectar uma pessoa à cena de um crime. Especialistas forenses afirmam: não existe limpeza perfeita, principalmente se você está sob pressão e sozinho. Dexter se destaca como analista de sangue, e na série ele manipula cenas para evitar padrões incriminadores. Mas a análise de padrões de sangue é muito mais subjetiva e complexa do que a série mostra. Ângulo do jato, força, textura da superfície, fluxo de ar, tudo interfere. Tentar controlar cada variável é praticamente impossível. E o DNA? Aí é que mora o perigo. Cada um de nós deixa DNA por onde passa. Células de pele, fios de cabelo, saliva, mesmo usando luvas e roupa de proteção. É quase impossível não deixar nada. E basta uma única falha para tudo vir à tona. Exemplos reais estão aí. Dennis Rader, o BTK Killer, foi pego por um simples disquete. Richard Ramirez deixou pegadas e impressões digitais. Ou seja, não é questão de se você vai errar, mas quando. E o cronograma do Dexter? Totalmente irreal. Ele captura, mata, limpa e desaparece. Tudo em uma noite. Investigadores reais levam dias, às vezes semanas, para vasculhar uma cena. E ele faz isso sozinho, sem deixar rastros? Só na ficção mesmo. Mesmo a forma de se livrar dos corpos, enrolados em plástico e jogados no mar, não é tão eficaz quanto parece. Correntes marítimas mudam, corpos boiam por causa dos gases da decomposição. Muitos assassinos que tentaram esse método acabaram pegos justamente quando os corpos reapareceram. Tudo isso nos leva a uma conclusão inevitável. Os crimes perfeitos de Dexter são impossíveis de replicar. A ficção simplifica tudo, mas no mundo real, a ciência não perdoa. E mesmo que você conseguisse apagar todas as provas, ainda tem um problema que nenhum roteiro resolve: o esforço físico e logístico por trás de tudo isso. Surprise, motherfucker! Mover um corpo não é nada fácil. Um adulto pode pesar mais de 90 quilos. Dexter, sozinho, arrasta corpos, coloca em carro, leva até o barco, joga no oceano. Mas e a realidade? Até profissionais usam equipamentos especializados para isso. O corpo humano morto é difícil de manejar. E tentar fazer tudo isso sem ajuda e sem chamar atenção é quase impossível. E tem mais. Ele usa sedativos como o N99 para derrubar as vítimas. Só que esses medicamentos são altamente controlados e a dosagem correta depende de várias variáveis: peso, metabolismo, tolerância. Um erro pode matar antes da hora ou nem fazer efeito. E se a vítima acorda antes da hora, aí já era o plano. Depois de capturar, vem o transporte até o local de execução. Ele escolhe armazéns, contêineres e móveis abandonados, todos forrados de plástico, sem deixar uma gota escapar. Mas como ele faz isso sem chamar atenção? Muitos desses lugares têm câmeras, registros, rondas. Até limpar tudo depois, plástico, sangue, ferramentas, exige horas e seria praticamente impossível sem testemunhas ou rastros. E quando chega a hora de se livrar do corpo, o desafio só aumenta. Cortar ossos e tecidos exige força, ferramentas específicas e tempo. E transportar pedaços de corpo em sacos até um barco, noite após noite, sem ser visto? Nenhuma série mostra o quanto isso seria improvável. E mesmo no mar, o risco continua. Na segunda temporada, corpos reaparecem e colocam Dexter em apuros. Correntes marítimas são imprevisíveis e corpos voltam à tona o tempo todo. Basta um erro na amarração ou um peso mal escolhido. É aqui que a série dá uma ilusão perigosa, a de que basta ser metódico para escapar de tudo. Mas a realidade mostra o contrário. Pedro Rodrigues Filho, o Dexter brasileiro, matou mais de 100 pessoas, mas deixou rastros e foi preso. Até assassinos como Dahmer e Picton, com esquemas elaborados, caíram por causa de descuidos básicos. Dexter é incansável, preciso, infalível, mas a vida real exige muito mais e cobra caro quando você erra.
O exemplo mais famoso, Pedro Rodrigues Filho, chamado de Dexter brasileiro. Ele matava criminosos e dizia estar fazendo justiça, mas ao contrário de Dexter, ele agia por vingança, emoção, impulso. Matou o próprio pai, assassino da sua mãe. Perdeu a namorada grávida e caçou todos os envolvidos. As motivações eram pessoais, não frias nem racionais. E ele foi preso. Passou décadas atrás das grades. Não porque a polícia fosse brilhante, mas porque ele deixava rastros, agia por impulso e não seguia um código metódico como o de Dexter. Mas há quem tenha tentado imitar o personagem ao pé da letra. Mark Twitchell, cineasta canadense, criou uma sala da morte inspirada na série. Atraiu um homem até a garagem, matou e tentou limpar tudo, mas deixou rastros digitais, físicos e foi preso em pouco tempo. Hoje cumpre prisão perpétua. Em outros casos, como o de Håvard Nifløt, na Noruega, ou Stephen Miles, no Reino Unido, a série foi usada como justificativa para crimes bárbaros, o que mostra o risco de transformar ficção em modelo de vida. Especialistas dizem: Dexter é um arquétipo, alguém que separa a emoção de ação, que vive uma mentira com total controle. Mas isso não existe fora da tela. Pessoas reais têm emoções, vínculos, falhas. O que aprendemos? Que a fantasia de um justiceiro perfeito não resiste ao mundo real. E quanto mais você compara, mais fica claro. A história de Dexter só funciona porque precisa funcionar para a TV. A gente viu de tudo: psicologia, ciência forense, logística, casos reais. E todos dizem a mesma coisa. A vida dupla perfeita de Dexter é pura ficção. O controle dele, a frieza, os rituais, tudo entra em colapso quando enfrentado com o mundo real. Então fica a pergunta: você conseguiria viver como Dexter sem ser pego? Ou acabaria tropeçando no primeiro DNA deixado para trás? Comenta aí embaixo qual façanha do Dexter você nunca tentaria. E se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para mais análises como essa. Porque aqui a gente revela o que a ficção não mostra.